partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Chamados para servir. Bom, o primeiro chamado eles já atenderam, foi o nosso, né? Nós chamamos e convidamos o pastor Jonas Pelissari e a sua esposa, a Cláudia Helena Pelissari. Vamos colocar assim para diminuir, né, os créditos ali na tela. Pastor Jonas, obrigado por ter aceito o nosso convite e o nosso chamado. Vocês vão contar um pouquinho da sua história e também da sua esposa aqui nessa manhã, pastor. Paz, senhor. A paz do senhor Kleber, a paz do senhor a todos. Na verdade, o seu chamado não foi o primeiro. O primeiro foi o senhor que nos chamou. Né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alegria também, estarmos juntos. Obrigado, pastor. Também a nossa irmã Cláudia com C, né? Irmã Cláudia Helena Pelissari, esposa do pastor Jonas, também está aqui conosco. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. E vai ser. Eu vou pedir para a irmã só chegar um pouquinho para frente do microfone. Isso, para a voz sair, para todo mundo ouvir aí o que a senhora tem para falar. Muito bem, pastor Jonas Pelissari, irmã Cláudia, já estão casados há quantos anos, pastor? É uma pergunta difícil, às vezes Não, é muito especial. Em janeiro nós fizemos 41. Olha só, que exemplo. Nós estamos indo ao próximo 42. Amém. Que maravilha. E nesses 41 anos, a gente estava conversando em off e o pastor falou comigo o seguinte, que depois de quase aproximadamente 10 anos de casados, né, mais ou menos 10 anos de casados, foi quando eles conheceram o Senhor, tiveram essa experiência. Eles casaram, eles eram de uma outra religião, uma tradição, né, geralmente naquela época, hoje está mais diferenciado isso, mas naquela época passava de pai para filho, né? E eles vieram da tradição, da religião. Mas foi quando eles tiveram uma experiência com o Senhor, já eram casados. E a irmã Cláudia, ela que deu esse start, né? O Senhor deu esse start, essa saída na vida espiritual dela e do pastor Jonas. Como é que foi essa experiência, pela primeira vez que a senhora ouviu Deus falar com a senhora? Eu estava cansada da vida que eu estava levando, né? Que eu vim da tradição da religião, nunca tinha conhecido a Bíblia, meus pais não tinham Bíblia naquela época em casa, e eles me ensinavam assim, o que eles aprenderam dos seus pais e aprenderam na religião. Até me chamava para fazer as orações, mas era aquelas coisas repetidas ali. Então eu não tinha o conhecimento de um Deus verdadeiro. Deus ficava no céu e aquela coisa. Aí eu, cansada dessa vida, e o meu companheiro, nós casamos, nem eu e ele não tinha conhecimento. Ele tinha costume de jogar uma sinuca, de ir para um bar, né, ficar com os amigos até tarde. Foi criado assim, né? Do serviço, sim. Aí eu estava cansada daquilo tudo e eu via que o meu casamento, se não mudasse aquela situação, não ia durar muito tempo. Aí Deus começou a me despertar para mim buscar ler a Bíblia. Aí eu não tinha Bíblia, aí eu pedi à minha sogra uma Bíblia grandona que ela tinha lá emprestada e comecei a ler. Aquela que ficava aberta o dia inteiro, o ano inteiro. Assim. Não entendia muito assim, mas eu comecei a ler. Aí quando foi um dia, ele saiu para treinar, que ele praticava corrida, né? Era corredor, é verdade. Aí ele saiu, aí eu fui para o canto da minha estante, assim, na parede, coloquei meu rosto e eu não sabia nem orar. Aí eu comecei a conversar com Deus. Aí eu comecei a falar para ele: Deus, eu estou cansada dessa vida que eu estou levando e eu queria ir para sua presença, conhecer. Aí eu queria saber o caminho que te leva até a Deus, até a ti.
Aí, naquele momento, Deus falou para mim, o caminho que leva até a mim, até a Deus, é Jesus. Aleluia. Naquele momento, o meu lar ali, onde eu estava invadido da presença do Senhor, foi uma alegria tão gloriosa, tão grande, que eu fiquei muito feliz. E hoje, assim, eu vejo as crianças na escola bíblica, se você perguntar a elas qual o caminho que leva a Deus, que leva até o Pai, elas, na hora, elas vão responder. E eu ali com 30 anos, né? anos ali, eu não sabia o caminho que levava até Deus. E para mim, assim, foi uma alegria muito grande. Aí eu falei assim, e agora? O caminho que leva até Deus é Jesus. Mas tem várias igrejas. Aonde que eu vou me reunir? Aí o patrão dele tinha se convertido e estava reunindo numa igreja. Aí eu falei com ele, a gente também poderia ir para uma igreja evangélica. Ele falou assim, então vão visitar a igreja lá. Aí a gente foi lá, eu achei os louvores bonitos e tudo, mas a igreja ficava um pouco distante da nossa casa. E a igreja Maranata era a minha casa, uma rua e a igreja do lado. Né? Aí foi numa segunda-feira. Ele falou assim, vão lá na igreja. Aí a gente foi lá. Aí eu gostei muito da assistência dos irmãos. Nossa, como que receberam a gente com tanto amor, com tanta alegria. E aí a gente foi. Aí quando ia completar uma semana, e antes de sair de casa, eu falei assim com Deus, falei assim, eu quero uma confirmação se é para mim ficar aqui. Porque até então eu estava achando muito bonito os louvores e tudo, mas eu não tinha tido uma experiência com o Senhor. E eu estava querendo uma certeza se era ali que era para mim ficar. Aí eu orei o Senhor antes de ir, falei com ele, para ele confirmar. Se ele não confirmasse, eu ia procurar outra igreja para mim ir, mas eu queria sentir a presença dele. Aí o culto se processou, aí eu não tinha sentido nada. Aí eu falei assim, até agora, nada. Aí eu cantou mais louvor, eu tinha até esquecido já. Aí quando canto o penúltimo louvor, eu comecei a chorar de tal forma que eu me quebrantei tanto. Aí depois que acabou de cantar o louvor, o Senhor falou assim, essa é a confirmação que você pediu. Aqui que é seu lugar. Aí então, depois dessa experiência, assim, vieram lutas, vieram provas, mas assim, vieram alguém, né, pessoas falando, né, que saíram até do nosso meio e com dúvidas de alguma coisa, mas eu, em momento nenhum, eu lembro da experiência que o Senhor falou, aqui é o seu lugar. É o meu lugar, aqui é meu lugar. Aí depois eu logo fui fazer o seminário, aí fui batizada com o Espírito Santo, foi uma maravilha o batismo do Espírito Santo, que eu senti o quebrar dos meus ossos. Glória dentro de uma fogueira assim que o Senhor me fez assim, uma nova criatura, uma né? nova criatura o Senhor me fez. Aí depois teve um outro seminário. Aí eu fui participar do outro seminário. Aí eu estava lá e comecei a falar com Deus. Foi assim que eu via assim, os pais abraçando os seus filhos. E eu achava aquilo tão lindo, tão maravilhoso, e que eu não tive isso do meu pai. Né? E aquilo me trazia lembrança, trazia saudade. Aí o Senhor usou um servo, lá um pastor, e o Senhor falou comigo que ele mandou dizer para mim que ele era o meu pai e que ele, em momento algum, ele tinha me abandonado, que
tempo todo ele estava do meu lado, que ele cuidava de mim desde o ventre da minha mãe. Nossa, que Glória coisa mais gloriosa, mais maravilhosa que é Deus se revelar para você. Glória a Deus. Como um pai. Amém. Né? Você sendo falha, né? Você sendo fraca e você vivendo um momento assim que você nem conhecia ele direito e ele cuidava de você desde lá do ventre. Glória a Deus. Da minha mãe, o Senhor já cuidava, assim. É muito, muito gratificante. Eu acho muito interessante, eu estava prestando atenção aqui no seu testemunho, não é? E a senhora diz assim, eu nem sabia orar, Não sabia. e eu fui para o canto da minha estante e falei com Deus. Na verdade, a Bíblia diz isso, não da senhora, mas de todos nós. Diz assim, nós não sabemos como orar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então, essa sua experiência é uma experiência, assim, característica de chamado para servir. Né? Houve um chamado para a senhora dentro da sua casa, Deus falando com a senhora, enchendo a sua casa de glória, Deus falando com a senhora na igreja, Deus falando com a senhora no Manaim. É isso que Deus quer para todos nós, para nós 4 que estamos aqui na mesa e para todos que estão nos ouvindo. Como a senhora falou, Deus é um pai que nos chamou desde o ventre da nossa mãe e que quer falar conosco em todo o tempo. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando do programa, que saibam que assim como a senhora falou com o Senhor e o Senhor deu cada resposta que precisava, tem a mesma experiência para todos aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã. Pastor Jonas Pelissari, e aonde entra a experiência do pastor Jonas Pelissari? Nós ouvimos a experiência da irmã Cláudia, sua esposa. E aonde entra agora a experiência do pastor Jonas? Não o pastor Jonas, mas o Jonas. O marido do João. O marido, né? O marido do Jonas. O esposo da Glaucia. Esposo da Cláudia. Esse é meio parecido com outro Jonas também, que ele vivia fugindo. E, assim, quando ela teve essa experiência, ela citou aí, né? Eu estava treinando, eu saí para treinar corrida, né? Você era corredor, né? Participava. Participava de corridas, né? E era uma coisa assim que eu praticava sempre. E naquele dia, quando eu voltei do treino, igual ela falou, a igreja Maranata era na esquina lá de casa. E muitas vezes eu chegava do treino, o povo estava na madrugada ali da igreja, né? Olha só. Você corria de madrugada, então? Treinava de madrugada. O pessoal às vezes estava ali. Aí eu via aquele pessoal ali, de vez em quando alguém brincava comigo e tal, mas para mim nem era igreja aquilo ali, né? Para mim era um salão de reunião, alguma coisa desse tipo. E eu não observava muito. Aí naquele dia que eu voltei da corrida, eu cheguei em casa, ela estava chorando. Mas o choro dela, que o senhor tinha falado com ela, era um choro diferente. Era um choro de alegria. Então, eu não me preocupei muito pelo choro dela, porque você via que era um choro diferente. Mas ela não conseguia falar o que ela tinha sentido. Isso demorou muito tempo, ela conseguiu falar. Ela falou assim, Deus falou comigo. E aquilo caiu um temor no meu coração. Deus falou com ela. Que coisa maravilhosa, mas eu não entendi o tamanho ainda disso. E na hora, eu me senti assim, porque eu creio isso. Às vezes a gente faz até as coisas erradas, mas eu creio isso, que o marido, ele sempre quer o melhor para a sua esposa e para a família. Eu creio nisso. Então, aquilo ali, eu fiquei feliz. Eu falei, se está bom para minha esposa e para os meus filhos, para mim está bom. Então, nós fomos para a igreja no mesmo propósito de buscar uma vida nova e tal, e continuamos. Só que eu levei mais de 6 meses indo à igreja, continuando indo à igreja, achando bom, achando
normal ali e tal. Mas só que o seminário que ela foi, eu fui junto, e ela foi batizada do meu lado com o Espírito Santo. E eu via aquilo, eu ficava impressionado, porque eu não consigo sentir o que ela está sentindo, mas eu sabia que era bom. E ela, aquilo me deixava assim, temeroso, mas a um ponto também eu ficava preocupado. Como que é isso? E eu não sentia o que ela estava sentindo. E chegou um dia eu fui estava a trabalho lá em Castelo, né, Espírito Santo. Sul do Espírito Santo. Sul do Espírito Santo. E exatamente esse mês, né? Mês que tem a festa ali. Mês de maio. Tem a festa A ali. festa tradicional da cidade de Castelo. Tradicional ali. E eu fui aquele dia eu estava numa dificuldade muito grande. As vendas estavam difíceis. Eu estava, digamos assim, eu estava sobrecarregado. E eu me instalei no hotel, e a hora que eu fui para a igreja, como eu ia em todas as viagens minhas, eu sempre ia na igreja. Aí a hora que eu ia caminhar para a igreja, eu falei, aquele foguetório, as comunidades se encontrando lá, mas foguete que era uma coisa ensurdecedora. E eu comecei no meu coração falar assim, logo hoje, que eu precisava ouvir a voz de Deus, e essa coisa não deixa eu ouvir nada. Como que vai ser o culto? Que a igreja é lá próxima. Aí eu fui, a hora que eu comecei a subir os degraus da igreja lá, que era uma escada ainda, hoje eles já mudaram lá. A hora que eu comecei a subir os primeiros degraus, eu comecei a ouvir um louvor. E o louvor, ele começou a cobrir aquele som. E o louvor, eu comecei a ouvir vozes de crianças cantando louvor. E as crianças cantavam louvor e eu continuei entrando. A hora que eu olhei na igreja, era 13 crianças instrumentistas tocando. E aquele louvor, ele cobriu tudo. E aí eu comecei a sentir a alegria que a minha esposa sentiu no Manaim. E aquilo, eu senti um temor e eu caí de joelhos. E eu só glorificava e ouvindo o louvor. Eu não ouvi mais nada lá de fora, só o louvor. Aí eu ouvi a hora que o culto começou, mas eu continuei de joelhos, porque eu não queria perder aquilo que eu estava vendo e ouvindo. E o culto processou. Aí veio a palavra, o pastor entregou a palavra. Na hora que ele estava terminando a palavra, eu sentei. E eu sentei. E ele veio lá do púlpito, ele tinha uma certa dificuldade de caminhar, uma situação que ele tinha nas pernas, né? Mas ele foi do púlpito até onde eu estava e ele chegou para mim e apontou assim, o Senhor te batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. E eu não tem problema de eu falar o nome do pastor, Não, porque claro que ele é um servo, pastor José Ramos, lá de Castelo. Para mim foi a minha experiência que marcou. Aí ele falou assim, você tem alguma dúvida? Se você tem, você abre a palavra. Aí ele falou assim, agora você pega essa palavra e leva para o seu pastor. E eu achei tão interessante que ele não perguntou se eu era de igreja, de onde eu era, com quem. Ele só chegou e apontou para mim, você foi batizado com o Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, eu acredito que a minha esposa começou a ter algo diferente, porque o que eu sentia era o que ela sentia. Então nós passamos a buscar o Senhor. E aí foi assim, foi o chamado que começou a nossa caminhada. O senhor, na vida de vocês, eu vou falar aqui, vou me referir aqui ao acidente, né? O senhor estava trabalhando, o pastor Jonas, ele trabalha com vendas, né? É um expert em vendas, e com a vida estabelecida, tudo indo muito bem, mas de repente veio um incêndio na fábrica. E da noite para o dia, vocês se viram sem emprego, sem salário, sem perspectiva de vida. Como é que foi isso, pastor? Se você me permitir, eu gostaria só voltar só um pouquinho, Claro. Porque a experiência da corrida que eu participava,
eu falava para o meu pastor, pastor, eu sou corredor, eu sou atleta, assim, assim. Aí ele falou assim, ele usou uma palavra, ele falou assim, ó, Jonas, a palavra diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí ele falou assim, então você consulta o Senhor. Se o Senhor permitir, você vai, senão aí é uma experiência sua com o Senhor. Aí eu comecei a orar, e eu estava com um seminário marcado por Manaim, e eu comecei a orar, e a minha oração era simples, era o meu entendimento. Eu falava, Senhor, se eu consultei o Senhor para correr, porque tinha uma corrida do estado aqui, e eu recebia em casa a inscrição, tudo, né? Minha inscrição já estava pronta. E essa corrida estava para acontecer. Aí eu falei assim, Senhor, eu consultei o Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, eu sou teu servo. Então, se o Senhor permitiu eu correr, então os outros vão correr à toa, porque quem vai ganhar a corrida já está escrito aqui, né? Olha só o entendimento do Jonas. Aí eu fui para o Manaim fazer o seminário. Aí, aquele seminário ali, de repente, chegou o horário do almoço, e na época não tinha a infraestrutura que tem hoje. Sentava ali no meio-fio, ali, né? Eu fui lá, peguei meu prato, sentei no meio-fio, orei, e orei mais uma vez pela corrida. Aí, a hora que eu fui me alimentar, eu estava sozinho. Você vê lá, eu estava sozinho porque eu me afastei. Sentei ali porque o Senhor queria falar comigo. Aí, a hora que eu orei, eu ouvi uma voz atrás de mim que falou bem assim, você está correndo na direção errada. Pausadamente. Aí eu olhei, não vi ninguém atrás de mim, eu continuei. Aí, mais uma vez eu ouvi, você está correndo na direção errada. E passou, aí veio o intervalo do almoço, eu esqueci tudo. Aí veio a aula da tarde, o pastor, que não gosta que cita o nome dele, né? Mas foi ele que pregou lá. Aí ele leu esse texto que eu vou ler aqui, diz bem assim, 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta e de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Ali realmente eu me converti. Porque eu entendi que eu estava correndo na direção. Eu tinha que correr para o lado do Senhor. E eu também, assim, depois que o Senhor me ensinou a orar, aí eu comecei a orar pela vida dele. E Deus foi transformando, né, a minha vida e a vida dele também. E Deus começou a dar várias experiências para ele, né, que quando ele viajava, que eu ficava sozinha a semana toda, ele viajando, aí eu ia lá para minha sala, ia orar, o Senhor, ó Senhor, cuida do meu esposo para ti, Senhor, para fazer a tua obra. Aí ele, o Senhor dava várias mensagens para ele, ele falava assim, olha, eu parei aqui e orei, busquei o Senhor, me revelou essa palavra para o culto à noite. Aí eu ficava, nossa, era a minha alegria quando ele falava isso para mim, que o Senhor revelou a palavra para ele. Ele ia nas igrejas, assim, eram tantas experiências que o Senhor concedia para ele, e as lojas que ele ia visitar também, vários clientes dele se converteram através da vida dele. Voltando então agora para o acidente. O acidente. E como é que foi? Eu havia sido levantado para o diaconato. Na primeira semana, diaconato. A empresa, eu era representante há 16 anos.
eu trabalhava na empresa e eu não era funcionário da empresa, eu era prestador de serviço, como até hoje eu sou prestador de serviço. Então, essa empresa, a gente estava bem, estava atingindo vários locais com as vendas, estava uma empresa próspera. Crescendo, tomando conta do mercado. Isso. Aí, naquela semana, era 5 horas da tarde, final de expediente, do nada a empresa pegou fogo. A empresa ficava ali perto da Ceasa, aqui em Cariacica, Campo Grande ali, e todos os canais de televisão transmitindo ao vivo o incêndio aconteceu. E esse incêndio foi algo assim, muito, muito grande mesmo. E eu lembro que na hora do incêndio, o pastor, que era pastor na época, ele me ligou e falou assim: Jonas, exerce o seu diaconato. Misericórdia. Como o fogo está queimando tudo, tudo está indo embora, e o pastor me liga para mim exercer meu diaconato. Aí, dali, o Senhor começou a usar a vida, tirou o material e nós fomos para o espiritual. Ali, a fábrica acabou tudo. Todos os funcionários receberam indenização e tal, eu nada. Nada, porque o senhor é prestador de serviço. E ali as coisas começaram a apertar realmente de um jeito que eu fiquei devendo muita coisa na época, né? Na época, né? Eu não tinha condições de pagar. Um mês antes, eu acho que eu havia acabado de pagar a casa que eu e ela, quando casamos, nós financiamos em 18 anos. Eu tinha acabado de pagar a casa. Chegou a um ponto que se eu vendesse a casa, eu não pagava as dívidas que estava coisa ali. E a minha esposa orava muito ao Senhor e ela pedia na igreja, né? Direto ela chorava, ela não falava o que era, mas só pela nossa situação. E nós oramos ali, e chegou um momento que o Senhor falou que Ele queria fidelidade. Fidelidade. E essa parte é muito difícil, porque você, quando está ali, você não entende. Então, a fidelidade que o Senhor pediu é para realizar a obra. Nós somos chamados para realizar a obra dele e não para viver o material. Mas o material ele fica enraizado na gente e a gente não se desprende dele assim. E aquilo ali durou um bom período, né? Do meu diaconato foi mais de 6 meses, acho que a gente lutou, chorando ali, né, aos pés do Senhor. A minha esposa participou muito disso aí. Não foi fácil, né, irmã? Não foi fácil, não. Foi a primeira prova que nós passamos. Meu Deus. E assim, estava tudo bem, a gente tinha tudo, os filhos saíam para lanchar. A vida estava... E tinha funcionária trabalhando lá em casa, tudo. Aí ele, para me poupar, ele não contou, não tem. Tá. Aí eu achava que estava tudo bem. Aí quando foi um dia, o Senhor usou um servo tão simples, tão humilde, na igreja onde que eu reunia, e falou que ele estava carregando um peso muito grande. O pastor Jonas. Pastor Jonas, nas costas dele. E que aquele peso ele ia sair lá na sala da nossa casa. Aí, nesse período, um parente dele, né, deixou um dinheiro guardado com ele. Se ele precisasse de usar, usava, e deixou o dinheiro. Aí eu fiquei sabendo da prova, né, que a gente entrou. Aí a gente foi para a casa da mãe dele, a gente fazia o culto no lar, dentro do carro até, para não deixar fazer. Aí eu até comentei para ele, falei assim, graças a Deus que a gente não precisou usar aquele dinheiro. Aí ele falou assim, depois a gente conversa sobre isso. Aí eu não sabia. Aí teve esse dom, né?
que o irmão entregou. Aí ele me chamou para conversar lá na sala onde o senhor mostrou. Isso. Aí ele pegou e foi me explicar toda a situação que estava se passando. Aí, nisso, eu falei com ele que eu me senti traída, não tem? Porque ele não tinha me falado, ele queria me poupar, mas ele não conseguiu resolver lá do jeito dele. Aí eu falei com ele que eu me senti traída. Ficou sentida com isso, porque ele poderia ter me falado que eu ia ajudar em oração nesse sentido, mas era a experiência que o Senhor queria dar. Aí o Senhor pediu a ele fidelidade. Aí quando o Senhor pediu fidelidade, e o que antes o Senhor falou, ele falou, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Né? Agora nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos madrugar, nós vamos buscar. Aí eu lembro que eu ia para a igreja, aí eu aprendi o que era a cor. Eu ia para a igreja, eu pedi oração às irmãs, os irmãos. Tinha algumas irmãs que choravam junto comigo, elas choravam e elas oraram por mim. Pouco tempo, o Senhor resolveu toda aquela situação. O Senhor, a gente adquiriu mais uma casa, mais um ponto comercial, pagou a dívida e foi assim. Graças a Deus. De repente. Porque o Senhor queria a nossa fidelidade. Só me lembrou aqui, a senhora citou uma frase que nós falamos hoje aqui na madrugada, no pós-madrugada. Quando o servo ali, o estagiário do profeta Eliseu, o moço ali de Eliseu, ele abre a porta da casa de Eliseu e vê a cidade cercada por exércitos do inimigo. Ele fala, ai meu Deus, o que nós vamos fazer? Né? A expressão que a senhora usou. Meu Deus, meu Senhor, o que nós vamos fazer daqui para frente? Mas nós servimos o Deus vivo, né? O Deus que tem todas as soluções nas suas mãos. E foi assim com Eliseu, quando Eliseu, então, ele ora ao Senhor para que Deus possa abrir os olhos daquele moço, pastor João Carlos. E foi a mesma experiência da irmã. Ela orou, Senhor, o que nós vamos fazer? E o Senhor falou. Uma experiência dela começa com uma oração que é respondida na hora. É verdade. Senhor, eu quero te servir, mas não sei o caminho. O caminho é Jesus. A partir daí, a gente vê uma pessoa que entendeu como a oração funciona e no momento da luta, ela chegou para ele, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. O mesmo Deus que falou com ela lá no cantinho da sala dela, na estante, é o mesmo Deus que ia resolver. Que se revelou como um pai. Isso, que se revelou como um pai, que falou no cantinho, do lado da estante, que batizou com o Espírito Santo. Ele continua no controle. Assim como ele falou, já você é minha filha, desde o ventre da sua mãe, não deixou de ser filha. E quando ela pega... É importante ter uma esposa dessa, hein, Jonas? Depois ele me deu um presente ainda. Não é a unção do pastor? Não é? O ministério? Tem uma irmã, o nome dela é Patrícia Pontes. Conhecem? Não? Sim, esposa do Marcelo. É lá do Bangu, do Rio de Janeiro. Ela disse assim, Kleber, a madrugada teve um banquete maravilhoso hoje. Pós-madrugada também. E a alegria continua, porque recebemos a grata surpresa de saber que os chamados para servir de hoje era com esse casal lindo de viver. O pastor Jonas e a irmã Cláudia. É a filha do irmão Elias. Isso, ela diz assim, os meus pais Elias e Arlete são ovelhas que eles cuidam com tanto carinho e se dedicam com muito amor. O mínimo que posso fazer por eles é orar sempre por esse casal que ama e cuida das nossas famílias que Deus confiou a eles. Glória a Deus. Meu Deus. Kleber, não é só você que está recebendo mensagem, não. Eu estou recebendo uma mensagem aqui da irmã Fátima, do grupo Orai Sem Cessar. Por favor. E ela botou aqui assim, a paz do Senhor Jesus. Pastor Jonas Pelissari e esposa são bênção de Deus. Cada experiência maravilhosa. Quando temos uma experiência profunda com Jesus glorificado, tudo se faz novo. E essas experiências que os servos passam é realmente o que nos edifica. Que maravilha, graças a Deus. O Marcelo
Elias Brandão, de Colinas de Laranjeiras da Serra, disse assim: Kleber, eu tive o privilégio de conhecer o pastor Jonas Pelissari e a sua esposa na igreja de Alvorada 1. Nós servimos ao Senhor juntos lá com muita alegria. Um grande abraço para ele. Por favor, fale aí. Tô falando. Glória a Deus. Maravilha. Pra ele também, né? Lembra dele? Olha, a família do Marcelo foi uma família que trouxe muita alegria lá para a igreja quando se converteu lá. Eles vieram da Bahia, né? Família grande. A mãe Edneia, os irmãos, né? Todos ali, foi sempre uma benção. Um abraço, Marcelo. Você ainda está em Rio Marinho? Eu estou em Rio Marinho 2. Vila Velha, né? Paulo de Vale Encantado. Eu conheci Rio Marinho porque a Val, lá do presbitério, Ah, irmã Val, sim. irmã Val conversando comigo, ela disse assim: quando é que você vai pregar na minha igreja? Eu falei: eu não vou chegar lá e Claro que não. vou pregar aqui, não é? Só quando o seu pastor me chamar. Vou falar com ele, ele vai chamar. E aí fui lá, conheci um grupo de crianças que canta de uma forma maravilhosa. Eu tenho a gravação até hoje. As crianças cantaram e foi tão bonito que quando eu subi no púlpito e lia o texto, eu falei assim: as crianças vão repetir esse louvor. E já estava com meu celular preparado para gravar. Né? Que culto bom aquele, nunca Que me esqueci. maravilha. Glória a Deus. Queridos, final, passou rapidinho, 8h54. Rapidinho. verdade. E eles não contaram nada da vida deles, né? Vai ficar para Tem parte que ter 2, a parte 2 e a parte 3. Essa experiência do pastor Jonas e da irmã Cláudia com C, me lembrou a experiência de uma irmã que eu encontrei esses dias no supermercado aqui perto da Rádio Manaim. Eu encontrei com a irmã e ela falou assim: Kleber, eu queria te contar uma experiência. Eu falei: por favor, conte agora aqui. Eu falei: mas tem um risco. Você não vai contar para mim, eu vou contar para todo mundo. E ela me contou: essa irmã é uma irmã nossa. Ela sempre saía para orar, para visitar os irmãos. E uma noite, ela saiu para orar numa casa, fazer uma visita à casa da irmã. E ela teve o carro roubado. E o carro não tinha seguro. Não tinha seguro. E o ladrão levou embora. E essa irmã, ela não murmurou diante daquela situação grave. Ela não reclamou. Ela simplesmente ajoelhou onde ela estava ali, onde era para estar o carro e não estava mais. E ela orou assim, ela falou: Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor permitiu de eu ficar na direção desse carro. Porque muitas vezes eu levei esse carro, levava as irmãs para o culto das servas, levava as irmãs para o culto à noite, levava as irmãs para a EBD, levava as irmãs para tudo, né? E o Senhor permitiu que eu ficasse esse tempo todo com esse carro. E agora não está mais comigo. Mas eu quero agradecer ao Senhor por isso, porque o Senhor permitiu isso. Eu parei e olhei para ela e falei: meu Deus, que oração é essa? E eu falei: sim, e aí, o que aconteceu? Ela falou: eu fui para casa de ônibus, falei com minha família, né? E amém. O Senhor deu, o Senhor tirou, amém. E aí passou um tempo, não muito tempo. E eu não falar assim, o Senhor concedeu a ela, o Senhor deu de presente, vamos colocar assim, só deu de presente a ela. Porque um carro muito melhor do que aquele que ela tinha. Que era, não vou dizer que o carro manual é ruim, não é isso não, mas ela tinha um carro manual. Era um Celtinha manual. E o Senhor deu agora um carro a ela, automático, muito melhor. E até ela arrumou uma confusão com os filhos dela, porque ela queria vender o carro para comprar um carro manual, né? Eu falei: não, se o Senhor deu, é isso aí. Então eu fiquei muito feliz pela irmã, não só porque foi um carro, não é isso, mas assim, como o nosso Deus, né? Ele zela pelo servo, por aquele que confia nele. É verdade. Fidelidade. É verdade. O Senhor queria ver a fidelidade. Até tem um louvor nosso que nós cantamos, né? O Senhor quer de nós fidelidade. É verdade. Na hora que a geladeira tá cheia, muito bom. E na hora que a geladeira estiver vazia, fidelidade, não é? É verdade. Pastor Jonas, obrigado por ter vindo aqui. Uma experiência maravilhosa, muitas mensagens chegando aqui. Eu quero agradecer de coração a vinda do senhor aqui nessa manhã. A gente que agradece, e é como você falou, realmente a gente chegou só no diaconato. Teria muitas Nem outras... foi ordenado, né? Nem chegou no... Tem muitas experiências. Mas para a gente é uma alegria servir ao Senhor, realmente é uma alegria, é uma recompensa que nós não temos como pagar. Então essa é a nosso sentimento hoje, é gratidão
gratidão e gratidão. Irmã Cláudia, obrigado também. Eu que Pela agradeço. externar coisas tão íntimas do casal. E a irmã compartilhou aqui só com 196 países, né? Obrigado, irmão. Paz do Senhor. Obrigada, eu que agradeço. E um abraço aos irmãos de Rio Marinho 2, onde está ali o pastor Jonas e também a irmã Cláudia lá. Certamente os irmãos estão ouvindo a gente, vão ouvir esse mesmo chamado para servir. Você vai poder acompanhar na próxima sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui na Rádio Manaim. E também no sábado você vai poder acompanhar novamente. E já vai estar daqui a pouquinho no YouTube, caso você queira assistir, ver novamente, enviar para quem você quiser. Pastor João Carlos, obrigado mais uma vez, pastor. Sempre uma experiência a mais, né? Sempre uma experiência a mais, e eu estou só acumulando essas bênçãos, participando do programa e conhecendo essas pessoas que são chamados pelo Senhor para servir e para ser feliz. Amém. Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje. A gente continua aqui. Paz, Senhor. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.